Oi, meus amados, coisa boa é ter vocês aqui no meu canal. Hoje tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. O tema é: que tipo de pedra você é? Pedro, a pedra. Vai ser uma bênção para você, fica ligado aí. Se você gostar, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa receber essa palavra também. Gente, para receber sempre a sinalização com novas mensagens, ativa o sininho aqui do canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Mateus capítulo 16, pode tomar assento, versículo de número 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. E é lindo ver como ela aparece. Aparece na boca de Jesus depois de um pronome possessivo. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, e ele a edificará. Que coisa maravilhosa! Eu quero fazer parte disso, desta igreja que Jesus está edificando, e a qual ele está também empoderando, porque ele disse: ela terá poder sobre as portas do inferno. Ela terá um poder na terra que influenciará até os céus. Ela liga na terra, ela desliga na terra, é ligado nos céus, é desligado nos céus. É o povo que eu estou edificando. A palavra igreja, no grego eclésia, significa chamados para fora, separados, como um povo de Deus, uma nação de Deus na terra. Como Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, um povo especial, um povo separado por Deus. Eu lembro quando eu de fato entendi o que era igreja, e me apaixonei não só por Cristo, como por sua igreja. Ainda na adolescência, eu não gostava de ir para a igreja, porque para mim ir para a igreja era ir para o culto, e eu não gostava do culto, achava chato o culto, achava chatas as músicas. A igreja que eu ia era uma igreja
é uma linha mais tradicional, nada contra, pelo contrário, muito a favor. Eu gosto muito e me inspiro muito nas igrejas mais históricas, tradicionais, mas eu achava muito chato. Achava música chata, achava o ambiente chato, achava as pessoas chatas, que é o pior, né? Então meus colegas, meus amigos da escola, do bairro, eram legais, eram gente boa, e os da igreja eram os meninos chatos, os meninos enjoados, e eu não gostava. Passou o tempo e meu pai se tornou pastor, e agora, lógico, meu pai é pastor, eu vou jogar no time, né? Agora eu vou gostar da igreja, né, gente? Pelo contrário, aí que piorou, aí que ficou mais chato ainda, porque eu era obrigado a ir, a chegar cedo com meu pai, ia participar de tudo, de um monte de culto, e agora eu era alvo de muita coisa, eu não podia fazer nada, qualquer movimentozinho meu era crítica, todo mundo podia fazer tudo, qualquer coisa que eu fazia era aquela chuva de críticas, era um porre. Lembro uma vez que eu sempre tive um costume de dormir tarde, então era ruim de acordar muito cedo, e como o culto era cedo, eu chegava meio sonolento no culto, às vezes com o olho vermelho. Eu lembro que um dia acabou um culto como este, domingo de manhã, e reúne uma galera assim para conversar com meu pai está com a cabeça baixa assim, como quem vai chorar, e daqui a pouco ele me chama e fala: Diogo, vem cá. E aí me senta na rodinha e fala assim: estou sabendo. Sabendo de quê, meu pai? Você está usando maconha. Eu disse: como? Eu não sei nem o que é isso, eu nunca nem vi na minha vida, nunca nem tinha visto mesmo. Acho que até hoje eu nunca vi uma maconha assim ao vivo, sabe? Só vi na televisão, no YouTube. Eu nunca nem vi maconha, não sei nem como é que é maconha. Não, o irmão fulano aqui que já usou, garantiu. Ele disse: pastor, esse olho, esse tipo de olho assim que ele está, é o olho da maconha, pode ter, eu assino embaixo. Então eram as coisas que eu passava. Então eu detestava, eu não gostava, eu me amarrava. Se eu pudesse fugir, no domingo de manhã eu fugia, me escondia, ia para casa de alguém no sábado à noite para meu pai não me encher o saco para ir para a igreja. Era muito ruim. Lembro uma vez, teve um retiro da igreja, e eu me escondi no Petromar, morava em Estela Maris, eu me escondi no Petromar, eu não sei como ele me achou. Porque eu não disse onde eu estava na casa de um amigo meu, Pedro, na via, não sei quem conhece o Petromar, um condomínio ali em Estela Maris, tem umas ruas, na via C, escondido, daqui a pouco, pem, na porta, o jeito de buzinar, eu já sabia que era ele. Eu disse: meu Deus. E ele veio me pegar para o retiro, e aí me obrigou a entrar no carro e fomos. Então assim, pensa uma coisa que eu não gostava, mas quando eu de fato entendi quem era Cristo, quando Ele se revelou a mim, porque não é carne nem sangue que nos explica o Senhor, é Ele que se revela. Quando Ele se revelou a mim, a igreja ganhou beleza aos meus olhos também. Eu comecei a entender como era maravilhoso ser igreja, ser o povo de Deus. E as pessoas sem graça, que eu achava todo mundo chato, passaram a ser meus melhores amigos. Eu comecei a ver beleza neles, eu comecei a ver graça neles, eu comecei a me apaixonar por tudo aquilo, eu comecei a querer edificar a igreja, ser igreja, viver igreja, e a perceber que existem bênçãos que só existem dentro da igreja. Existe uma graça, um derramar, um fluir que só acontece nesse corpo onde o cabeça é Cristo, e da cabeça vem muitas bênçãos, vem um óleo santo que vem lá da cabeça e unge todo o corpo, e abençoa todo o corpo. É maravilhoso ser igreja, a igreja é de Jesus. E quando a gente olha assim: mas a igreja tem muitos problemas, meus amados, onde tem gente tem problema, onde tem gente tem pepino, mas na igreja Jesus Cristo prometeu estar no meio, tratando os problemas, resolvendo, consolando, edificando, confrontando, aperfeiçoando, e sabendo que nem tudo que está na igreja é de fato igreja. Igreja é o povo de Deus, que nem sempre está em todo e qualquer tipo de movimento chamado igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa analisar com calma depois, mas eu quero ser igreja genuína e verdadeira. Eu creio que você também quer ser, em nome de Jesus. A igreja do Senhor é maior do que a Lírio dos Vales, é maior do que a Assembleia de Deus, é maior do que a metodista, do que a presbiteriana, do que qualquer outra denominação. É o povo de Deus na terra.
E é lógico que as congregações, as comunidades, elas fazem parte também desse corpo. É bíblico organizar a grande igreja universal, entenda, a igreja no universo, em congregações, né? Sempre foi assim na história da igreja. E aqui Jesus, ele está lançando o fundamento da sua igreja, está dizendo, apontando o fundamento da sua igreja, num texto, gente, que dá muita polêmica, porque ele perguntou aos discípulos: vem cá, gente, o que estão dizendo sobre mim aí fora? E a galera falou: rapaz, o senhor, acham que o senhor é um profeta, uns acham que é Jeremias, outros acham que é João Batista, acham que é Elias, e outros falam de outros profetas. Ele falou assim: e vocês que estão andando comigo, o que acham que eu sou? Quem acham que eu sou? E aí Pedrão, como sempre, com a sua natureza de líder, espontâneo, afoito, gosta de falar, sabe aquele que você na célula dá uma oportunidade, ele fala logo. Era Pedro. Pedro na célula de Jesus disse: opa, deu oportunidade, quero falar. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor olha para Pedro e diz: muito bem, você é bem-aventurado, você é abençoado, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está no céu quem te revelou isso, que eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou aquele que veio para resgatar, para redimir o povo de Deus, e eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou o próprio Deus encarnado. Foi meu Pai que te revelou isso, Pedro. Muito bem, e agora você falou sobre mim, eu quero falar sobre ti. Você revelou quem eu sou, eu quero revelar quem você é. E você, Simão Bar-Jonas, como você já sabe, como eu já tenho te chamado, você é Pedro. Pedro, no grego, Petros, uma pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ixi, isso aí, meu irmão, dá um pepino. Porque aí os católicos dizem: ah, tá vendo aí? Quem é o príncipe da igreja? Pedro. Quem é o sucessor de Pedro? O Papa. Então quem não está com o Papa não está na igreja. Aí os protestantes falam: a pedra fundamental não é Pedro, não é Jesus. Observe que ele fala: tu és Petros no original, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. São palavras diferentes. A Petra não é o Petros, a Petra é a confissão de Pedro, o que ele disse, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a Petra. Pedro é só o Petros, porque Petros é pedra pequena e Petra é rocha. Complicado esse caminho. Petros e Petra, na verdade, é tudo pedra mesmo, se você for pesquisar com sinceridade. E outra coisa, Jesus não falava em grego com seus discípulos. Ele falava ou em hebraico e mais provavelmente em aramaico, onde não há essa distinção de Petros e Petra, é pedra. Jesus de fato falou: tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi isso que ele falou. Se ele quiser falar que Pedro não é a pedra sobre a qual ele edificou a igreja, ele no mínimo aí deu muita margem para entender isso. Ele no mínimo aí foi polêmico. Ele no mínimo aí jogou um negócio difícil de entender. E a gente não pode culpar os católicos por entenderem assim, porque é de fato o que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala mais para Pedro. Observe que ele continua falando para Pedro: e te darei, ele não fala vos darei, ele fala te darei, chave do reino dos céus. Ele continua falando para Pedro. Como é que agora no meio do texto a pedra não é Pedro e a chave é para Pedro? É um negócio complicado. Então eu penso, meus amados, que a pessoa mais indicada para responder isso para a gente é o próprio Peter. Vamos perguntar para ele. Pronto, conheço aqui um necromante que consulta os mortos. Pedro escreveu, graças a Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, vamos ver o que Pedro fala sobre isso? Olha o que ele fala: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens,
mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Isso aqui está citando uma profecia, que é o Salmo 118, versículo 22, onde está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Ele cita a profecia, e ele fala: vocês, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, também vão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, observa o que Pedro fala, gente. Ele é bem claro ao dizer: a pedra angular, ou pedra de esquina, é Jesus Cristo. O que é pedra angular ou pedra de esquina? Era uma pedra no fundamento que dava suporte às outras pedras. Ela ficava no ângulo ou na esquina da construção, e as outras pedras eram encaixadas sobre ela. E Pedro fala: na medida que vocês se aproximam, se encaixam na pedra angular, vocês também são pedras. Então, vamos voltar para o texto agora. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Jesus ou Pedro? Os dois. Jesus é a pedra angular, a pedra principal, e Petros é a pedra que se encaixa na pedra angular. Quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, inspirado por Deus, ali naquela confissão, ele estabelece a pedra angular e ele se encaixa nela como pedra auxiliar do fundamento. Então essa é a revelação. A pedra principal é Jesus, e Pedro é pedra também importante em cima de Cristo, só que ele não é a única pedra. Ele disse em 1 Pedro, que nós lemos agora: todos nós, quando nos aproximamos de Cristo, vamos nos tornando pedra da construção, pedras vivas do edifício de Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 2:20, que nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Observe, os apóstolos lançaram fundamentos, são pedras fundamentais. Os profetas também são pedras do fundamento. E Paulo fala: tendo Jesus Cristo como pedra angular ou pedra de esquina. Olha no texto aí, ó. Os apóstolos são fundamentais. Os profetas, o Antigo Testamento, também são pedras fundamentais. Mas quem é a pedra de esquina? Jesus. Então, observe que tanto Pedro é pedra, quanto Cristo é pedra. E quando que Pedro é pedra? Quando ele está ali debaixo da revelação, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse momento, Pedro é pedra. Pedro faz parte do fundamento. Lembre que na muralha da Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e em cada fundamento o nome de um dos apóstolos, ou seja, mostrando que os apóstolos eram fundamentais, eram pedras importantes. E pensando nisso, se a pedra angular é Cristo, a pedra principal é Cristo, e nós somos pedras vivas em cima da pedra principal, construímos juntos essa igreja poderosa, que vence o inferno, que liga e desliga com autoridade na terra e no céu. Temos que pensar sobre o encaixe dessas pedras. Se você é uma pedra e eu sou uma pedra, e Cristo é a pedra principal, todos nós temos que nos encaixar em Cristo. E aí que está o dilema da igreja. Naquele tempo as construções não eram feitas com cimento como hoje. Eu até pesquisei um pouco sobre isso ontem, e há alguns historiadores que especulam que eles talvez usassem um tipo de argamassa, mas é uma minoria. A maioria diz que não havia cimento naquele tempo e que era a construção de encaixe. Eu pessoalmente fui ver isso lá no Egito, lá em Roma, e os guias me mostraram, e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Impressionante. Porque
em Israel tem algumas também, mas aí já de um outro tempo. Desse tempo de Jesus, eu vi em Roma especialmente. E você vê ali pedra sobre pedra. E às vezes são pedras gigantes, que para encaixar uma na outra, como se fosse esqueci o nome daquele, o Tetris, elas são cortadas. Então você vê uma pedra ali, vê outra aqui. Naquela época eles cortavam a pedrona gigante para encaixar uma na outra. E gente, quando eu olho para esse texto e vejo que nós somos edifício de Deus, Paulo fala mais sobre isso lá em Efésios capítulo 2, ele fala assim, ó: todo edifício cresce bem ajustado para ser um santuário para Deus. Efésios 2, a partir do versículo 19 que nós lemos, ele vai falar sobre isso. Todo edifício cresce bem ajustado para ser um santuário para Deus. Eu fico imaginando, meu Deus, que cortes o Senhor não tem que fazer em nós para encaixarmos uns nos outros. Porque nós somos tirados da natureza como pedras brutas. Até encaixar na igreja, para ser bênção na igreja, para fazer parte do povo de Deus, meu irmão, são uns cortes literalmente de lascar. Psicanálise não, é lascar a pedra, de arrebentar. Só que nós muitas vezes não queremos isso. O que a gente quer? Eu até quero ser igreja, mas do jeito que eu sou. Ninguém mexe comigo. Ninguém toca em mim. Me aceitem como eu quiser. Beleza. Se nós formos fazer uma construção com todo mundo do jeito que é, que gosta de ser, como é que vai ser? Vai ser um edifício bem ajustado, como Paulo fala em Efésios 2? Não. Vai ser um amontoado de pedra. Pega uma pedra bruta, bota em cima de outra e bota a outra, para ver se elas encaixam. Não encaixam não, irmãos. Fica bagunçado, sem forma, frouxo, cai. Infelizmente, nós queremos ser essa igreja poderosa, que tem a unção de Deus, que tem a vida de Deus, que quer guerrear contra o inferno e vencer, porque é promessa sobre nós, que recebe o poder do alto, mas queremos ser pedras brutas. Cada um do seu jeito, não me toque. Se não encaixar em mim, problema seu. Se não gosta de que goste. E aí passamos a vida buscando alguém que encaixe na gente, né? Passamos a vida buscando uma igreja que encaixe, um grupo de amigos que encaixe, alguém que perfeitamente pareça, essa pessoa, é certinho para o meu jeito, alma gêmea, eu vou encaixar aqui. Não é assim que funciona. Diga o Senhor assim, para encaixar, tem que lapidar. Eita. Tem que cortar coisas em mim, tem que mudar, tem que ralar, desgastar. O problema é que às vezes a gente gosta muito do que nós somos, muito orgulho de quem eu sou, do jeito que eu sou, do que eu fui criado. Eu cresci assim, meu amado, pare de ser orgulho besta. Cristo precisa lapidar as nossas vidas. O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. Se Ele é o edificador, é Ele quem vai tratar de cortar e de lapidar a minha e a sua vida. Então tem coisas em nossas vidas, em nosso jeito de ser, no nosso jeito de viver, que tem que ser cortada para encaixar um no outro. Não tem jeito. Que tem que mudar, que tem que sair. Esse negócio de me aceite do jeito que eu sou, está errado. Isso é rebeldia, isso é revolta, isso é carne, isso é pecado. É não querer ser igreja e nem vai ser igreja assim nunca, não encaixar em ninguém, vai se encaixar em lugar nenhum. Quando eu vejo alguém muito problemático, que não fica em grupo nenhum, não fica em igreja nenhuma, não fica em lugar nenhum, geralmente ele se queixa de todo mundo, porque ninguém encaixa nele, e quando você vai ver que na verdade ele é uma pedra que não encaixa em lugar nenhum, e não quer ser lapidado, não quer ser cortado, não quer ser moldado. Eu lembro de uma irmã que queria que o culto fosse sábado de manhã, porque ela só podia sábado de manhã. E aí, como eu disse, rapaz, não dá, complicado, porque todo mundo é domingo de manhã. Então eu vou procurar uma igreja que seja sábado. Mas eu não quero adventista não, porque eu não creio. Eu disse, completamente diferente, estranho, viu? Porque você encaixava certinho na adventista. Então ela não quer na adventista, mas quer sábado. Mas que confusão. Então tem gente que nunca vai encaixar porque não quer ceder nada. Não quer ser cortado em nada. Não quer ser lapidado em nada.
quer ser encaixado na tora, na força, machucando, ferindo, bagunçando. Aí fica aquela construção toda frouxa, toda folgada, porque não tem cimento. É encaixe. É encaixe. E ainda que tivesse cimento, tem que lapidar, tem que arrumar, porque você não encaixa uma pedra na outra de maneira louca assim, mesmo com cimento. Fica uma bagunça. Irmãos, nós temos que nos lapidar, nos adaptar uns aos outros, ceder, mudar, cortar coisas em nossas vidas para encaixar no outro, para poder conviver. Nós não podemos perder o relacionamento, perder a comunhão da igreja, perder o corpo tão poderoso de Cristo, porque tem essa pontinha aqui que eu não abro mão. Corta essa pontinha, irmão. Para de vaidade, de orgulho besta. Deixa Deus trabalhar na sua vida, na minha vida, para a gente conseguir encaixar e caminhar juntos e fazer um edifício poderoso, uma obra linda, que vai avançar para a glória de Deus. A igreja é poderosa. É lindo ver a igreja orando em Atos capítulo 4, e o lugar tremendo, eles sendo cheios do Espírito Santo. Mas veja lá, eles oram unânimes, com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. Eles são encaixados, eles são lapidados num só propósito. E é isso que nós temos que ter para ser a igreja poderosa de Cristo na terra. Mas vamos lá, gente, olha que coisa interessante que aconteceu. Pedrão, eu acho que antes da igreja católica fazer a interpretação que fez, e antes do próprio Pedro ter já agora convertido e lapidado a revelação que ele teve, que ele escreveu na sua primeira carta, observe que logo na primeira carta ele esclareceu logo isso. Ele fez a apresentação dele, e logo na primeira carta ele fez essa oração dele, logo no capítulo 2, ele esclarece logo isso. Então, antes de Pedrão ter essa revelação, eu acho que Pedrão também entendeu mal essa fala de Jesus. Porque Mateus, ele continua o texto, propositalmente, nos mostrando um outro episódio que acontece logo depois desse, passando alguns dias. Diz que, nós lemos juntos, diz que Jesus começou a falar para os discípulos que era necessário que ele fosse morto, sofresse, padecesse em Jerusalém, morresse e fosse ressuscitado. E aí, o que acontece? Acontece que Pedro olha para Jesus, segundo o texto que nós lemos, e fala assim: Senhor, chega cá. E o texto fala assim, ó, ele começou a repreender Jesus. Versículo 22. Tem versão que fala reprovar Jesus. Gente, é brincadeira. Pedro agora está se achando tanto. Está vendo aí que eu sou a pedra? E se eu sou uma pedra tão importante, tão fundamental, sabe de uma coisa? Eu quero aumentar aqui o meu nível de opinião. Se eu sou tão importante para essa obra que ele vai fazer, eu quero falar mais então. Então, se eu sou assim, tipo assim, o vice-rei, eu quero dar a minha opinião, não quero ser um vice figurativo não, eu quero agora opinar, quero falar, ele vai me ouvir. Ele sabe que eu sou importante, e ele chamou o Senhor e falou: Senhor, começou a reprovar, começou a repreender. Gente, está repreendendo quem, gente? Está reprovando quem? Dando bronca em Jesus, é brincadeira. E ele fala: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum. Esse de modo nenhum significa aí você está falando uma bobagem, Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer, isso é uma bobagem, que conversa besta. Era a essência da missão de Jesus, ir para a cruz. Ele falando: isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Aí, irmãos, observe agora o que o Senhor vai falar para ele. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, tem a versão como a minha, aí está serve de escândalo, mas na versão mais fiel diz: você é para mim uma pedra de tropeço. Opa! Versículos atrás ele era pedra importante na obra de Deus. Versículo depois ele continua sendo pedra, mas agora é uma pedra de tropeço. Irmãos, olha que coisa poderosa. Todos nós somos pedras, ou para edificação ou para tropeço. O que varia é a forma que estamos posicionados.
Quando Pedro está debaixo da inspiração de Deus, dizendo que ele é o Cristo, lançando o fundamento da igreja, no corpo, quem vocês dizem que eu sou? Ele fala por todos os irmãos, tu és para nós o Cristo. Ele ali é pedra de edificação, você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas logo depois, quando Pedro dá lugar à carne, à vaidade, ao orgulho, e assim, quem dá lugar à carne e ao orgulho, dá lugar a Satanás, que é o adversário, o inimigo da igreja. Ele é uma pedra agora que se desencaixa da estrutura e fica solta no caminho do evangelho, e em vez de ser pedra de bênção, é pedra de tropeço. Rapidamente, numa linha muito tênue de bênção, ele vira maldição, de útil, ele vira inútil. Ouça isso, porque isso é muito sério. Todos nós somos pedras para a construção de Deus, mas se nós nos separarmos do edifício, se nós cairmos pelo nosso orgulho e por nossa vaidade, de pedra de bênção a gente vira pedra de tropeço. Aquele que era bênção na igreja, agora faz os outros tropeçarem. Mas pastor, ou a pessoa é bênção, ou ela é maldição, ou ela é trigo, ou ela é joio. Está aqui, ó. O cara uma hora é bênção, é Pedro, darei chaves, na outra hora é pedra de tropeço. Satanás está usando ele. O diabo está usando ele para fazer Cristo tropeçar, para prejudicar a obra. Cuidado, gente. A linha é muito tênue. E a pergunta que eu faço: o que diferencia uma pedra na edificação para uma pedra de tropeço? Por que a gente tropeça em uma pedra? Porque ela está desligada da estrutura. Não é verdade? Você está andando na rua e aí soltou uma pedra dessa do passeio, do calçamento aí, esse calçamento português, né? Que é branco e preto. Você está andando na rua, se ela estiver encaixadinha, você anda de boa. Mas se ela sair, se ela levantar, se ela desencaixar, ó, ela, ó, no orgulho dela, ó, não quero ficar aqui igual todo mundo não, eu quero ser maior. Está ali a pedrinha, né? Igual todas as pedras, todo mundo pisando nela. Cada um fala, não, rapaz, eu quero ser uma pedra principal. Ela vira uma pedra de tropeço. Ou vira uma pedra na mão de um maluco. Opa, maravilha. Satanás, o maluco. Para machucar alguém. Eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes assim, desencaixados, sem comunhão. Porque geralmente se você for cavar, por mais que ele tenha justificativa, é o orgulho que faz isso. É a vaidade. É o sentir que de alguma forma ele é melhor, ele entende mais, ele é o correto, ele é o certo. Então ele não se permite mais ser encaixado, ser amassado, ser lapidado para encaixar. Ele agora vai desencaixando por algum motivo. Ele vai ficando só. Ele vai ficando no meio da rua. Ele vai ficando solto da construção, ou ele cai na cabeça de alguém e mata, ou ele fica no meio do caminho e é uma pedra de tropeço. Por isso temos que ter muito cuidado com os elogios. Eu tenho por mim que foi o elogio de Jesus, porque ele disse, bem-aventurado, abençoado é você, Simão, filho de Jonas, que recebeu revelação de Deus. E por causa desse elogio, Pedro encheu o coração. E temos que ter muito cuidado com os elogios, gente. Muito cuidado, porque olha o que Salomão fala em Provérbios 27, versículo 21, ele fala assim, ó, como o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores, pelos elogios que ele recebe. Crisol é uma substância química corrosiva colocada na prata para purificá-la. Olha o que o elogio é como um crisol, um negócio forte. Como forno para o ouro, o forno ele é potente para purificar o ouro, assim é o elogio na alma do homem. Ele entra como um fogo, como um crisol.
E se o homem não tem pureza, estrutura para receber, ele se estraga. Por isso que uma das coisas mais horrendas que a gente pode ter em nossa volta é o bajulador. É aquela pessoa que elogia quando não tem que elogiar, que elogia tudo que você faz, que elogia sem verdade, sem sinceridade. Provérbios 29:5 fala que o homem que lisonjeia, que bajula o seu próximo, arma uma rede aos seus passos, faz ele cair. E cuidado, porque as pessoas mais picaretas são as que mais sabem elogiar e vivem elogiando. Eu não estou dizendo que todo elogio vem de picareta não, mas estou dizendo a você que picareta é quem mais sabe elogiar. Conheci muitos picaretas na minha vida, gente assim, muito picareta, é impressionante como eles ganham as pessoas, elogiando. Esses dias, como eu falei, eu tive com vários políticos. Engraçado, né, que eu estava com um político esses dias, aí eu contrariei ele falou uma coisa, eu contrariei, ele fala, você está certo. Rapaz, fulano é um homem de Deus esse aqui, viu? É um homem de Deus. Ô, picareta. Ele sempre sabe fazer um elogio, ele sempre sabe, de alguma forma. A mulher, estava eu e um outro casal, aí a irmã estava normal, entrou assim, normal. Ele disse, nossa, como você está elegante. Eu disse, cadê? Ele sempre sabe o ponto fraco, ele sabe o jeitinho de ganhar o seu coração com elogio, cuidado. O diabo sabe isso, ele sabe. Lembra do filme Advogado do Diabo? Como é que o diabo faz no final? Faz um elogio para pegar o cara. Então tenha cuidado. Agora então, eu estou dizendo que a culpa é de Jesus que elogiou ele? Jesus fez o elogio da forma certinha. Como é o elogio certo? Como o Senhor fez, dando a glória da virtude no final a Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Opa, mas não foi carne nem sangue, não vem de você, não vem da sua pesquisa, da sua habilidade, do seu conhecimento, não vem de nenhum rabino, não foi humanos que te revelaram. Você é bem-aventurado porque o Pai te deu isso aí. Esse é o elogio bem feito, quando você faz a pessoa ver que o que ela tem de bom veio de Deus, então é dele, por ele e para ele, glória pois somente a ele eternamente, amém. Esse é o elogio bem feito, quando você fala da virtude da pessoa, mas atribui a glória a quem é devida, como em Tiago 1,17, não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Está em você, mas veio de Deus. Glória a Deus pela voz que Ele te deu, pela sabedoria que Ele te deu, pela inteligência que Ele te deu, pelo dinheiro que Ele te deu, pelas ferramentas que Ele te deu, pelo emprego que Ele te deu. Glória a Deus por isso na sua vida. Está entendendo? E o Senhor fez o elogio certinho para Pedro, mas Pedro não tinha estrutura, e mesmo com o elogio certo, ele sim vai e desce. Não é a primeira vez que isso acontece com Peter, gente. A questão é que de uma hora para outra, o cara que é pedra de bênção, vira pedra de tropeço. E eu estou terminando já, eu queria que você, com muita sinceridade, pensasse hoje, em que posição você está? Você é pedra de edificação, ou você é uma pedra de tropeço? Você está alinhado com a pedra angular, encaixado nos seus irmãos, junto, apoiando, escorando, sustentando, animando, ou você está aquela pedrona que repreende Jesus, que dá bronca em Jesus, que se acha mais importante? Porque Pedro aqui estava todo bem intencionado, todo cheio de razão, senso crítico apurado, que estava ali, todo mundo triste, com Jesus dizendo que é para a cruz. Ele, além de triste, estava questionando. Ele, além de triste, estava analisando, ou seja, na cabeça dele tudo certo, mas o coração inflado. E aquele caminho dele ali, se o Senhor fosse nele ali, era fatal para o projeto de Deus. Eu sempre pergunto a uma pessoa que está vaidosa, orgulhosa, desconectada do povo de Deus, eu pergunto, vem cá, se todo mundo seguir, você pode ser um exemplo, se todo mundo seguir o seu caminho, vai ser bênção. Pastor, você quer que as pessoas sigam o seu caminho?
Pense com sinceridade. Se você está sendo uma pedra de edificação, uma pedra de tropeço, uma pedra que faz as pessoas desanimarem, caírem, dar para trás, desconectar-se do projeto de Deus tão lindo chamado igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus. Eu quero encerrar, meus amados, dizendo o seguinte: essa igreja, ela é poderosa. Como diria dizem que ele disse, eu não vi, mas como dizem que ele disse, eu vou dizer. Se ele não disse, me perdoe. Um jogador do Bahia disse que ele, depois de um jogo do Bahia, perguntaram a ele assim: fulano, você, e aí o Bahia, parece que vai ficar sem você no próximo jogo? Ele falou: rapaz, o Bahia é comigo ou semigo? O Bahia vai jogar bem. É verdade? É verdade, um Bahia aqui falou que é verdade. Comigo ou semigo, o Bahia vai arrebentar. E o Bahia vai jogar, o Bahia vai vencer. E a igreja é esse corpo poderoso. Deixa eu falar uma coisa, ó. A igreja, comigo ou semigo, com você ou sem você, a igreja vai ser vitoriosa. Porque está escrito que Jesus, a pedra é o seguinte: quem for edificado sobre ela, crescerá para a glória de Deus, mas sobre quem ela cair, será esmagado. Deixa eu lhe falar, nós não podemos contra a igreja. Quem se levanta contra a igreja, cai. Porque a igreja não é do pastor Diogo, nem de pastor nenhum, a igreja é de Jesus Cristo. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Cuidado com esse negócio de eu gosto de Jesus, mas não gosto de igreja. Vem cá, você gostaria de alguém que gosta de você, mas não gosta da sua mulher? Ó, rapaz, eu lhe amo, mas sua mulher não presta. Ó, piriguete, sem vergonha. Eu não trago ela aqui não. Fulaninho, vem aqui na minha casa, mas não traga a sua mulher não. É, pensou, meu? Tem como ter um relacionamento com alguém assim? Mas tem muita gente falando para Jesus assim: Jesus, eu te quero na minha vida, mas sem igreja, misericórdia. O povo, não quero. A igreja é dele. Todo mundo na história que eu vi se levantar contra a igreja do Senhor caiu e foi esmagado, foi destruído, acabou. Isso não quer dizer que eu não possa confrontar os erros da igreja, mas com um objetivo sincero em meu coração de edificar, de promovê-la, de fortalecê-la, de abençoá-la, como talvez um instrumento de Deus para parar ainda mais as pedras, para que elas encaixem ainda mais umas nas outras. Mas se eu venho com o sentimento de implodir a igreja, meu amigo, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é dele, e essa igreja, ela é poderosa. Essa igreja, ela é vitoriosa, ela tem vencido há 2000 anos, ela vai continuar vencendo, irmão, porque Jesus está no meio dela, Ele é o edificador da sua igreja. Só Ele pode parar a obra, só que a promessa é que Ele não vai parar. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa que sempre existirá a igreja na terra. Olhe para isso. Por isso que, graças a Deus, meu emprego está garantido para sempre. Estou brincando. Você não deram risada, não é uma piada. Pode fechar tudo, não vai fechar a igreja. Ouça isso aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa igreja poderosa, vitoriosa, o texto fala que ela é ofensiva e não defensiva. Porque a gente tem o costume de pensar assim: rapaz, a igreja é poderosa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí quando a gente prega isso, infelizmente tem gente que fala assim: é isso mesmo, o diabo não vai entrar aqui na minha vida, eu vou segurar aqui a minha vida para ele não entrar. Não é isso que o texto está falando, não. É ao contrário. Não é a sua porta que resiste às trevas, é a porta das trevas que não aguentam com a igreja. Está escrito aí. Vocês têm tal poder que vocês conseguem avançar contra as trevas. Eles tentam se fechar,
império das trevas, o império do Hades, como está no original, o império do Hades, e o Hades era um conceito grego-romano, mais grego do que romano, que dizia que o império da morte, uma vez que alguém entrasse nele, não saía mais. Não sei quem assiste filmes sobre Hades, aqueles coisas de deuses gregos. Você entrava no Hades, os portões, ninguém podia mais sair do Hades, e o Senhor fala: a minha igreja tem poder para abrir a porta do Hades, para arrancar a gente de dentro do Hades. Aleluia! E nós temos que ser ofensivos, ir para cima, na direção de Deus, na visão de Deus, porque as portas vão se abrir, e você vai ganhar vidas para Jesus, e a sua família vai ser salva, a partir do momento que você entender que há esse poder na igreja. Sabe o que acontece às vezes? Eu não consigo ganhar, mas eu vou com Gabriel, eu vou com Gustavo, a gente se une, a gente ora junto. Às vezes eu não consigo ganhar o meu irmão, Gabriel conhece e ele ganha. O que é isso? É a igreja. É para Deus mostrar que o poder não é meu, não sou eu quem faço, eu sou o crente sozinho, super. O crente é poderoso com a igreja, ele invade, ele conquista. Onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, aí eu garanto a minha presença. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. É uma autoridade que está sobre a igreja, e você não pode perder isso como uma pedra desencaixada. Eu já vi tantas coisas acontecerem quando a igreja orou junto, rapaz, que tem coisas que às vezes eu tenho até medo, sabia? De colocar um propósito de oração sem primeiro ter certeza de que é para orar naquele sentido, porque há um mover espiritual. Quando um povo de Deus começa a orar, começa a se mover numa direção, meu irmão, há um mover, há um mexer nas coisas espirituais. Se você ler lá em Atos capítulo 12, fala que Herodes pegou Tiago e matou. Herodes pegou Pedro e ia matar. Só que no versículo 5 fala assim: Herodes pegou Pedro para matar, mas a igreja começou a fazer contínua oração por ele. Pronto, não morreu. Então, tem um dos pais da igreja, se eu não me engano, foi o Policarpo, eu não lembro agora de cabeça quem foi. É um cara que ele queria ser mártir, ele queria morrer pela causa do evangelho. Ficava esperando por isso, porque isso no começo da igreja era uma glória. Morrer, não como os islâmicos suicidas, mas se eles fossem mortos pelo evangelho, era uma glória, era uma honra isso para eles. E esse cara queria morrer pela causa do evangelho. Aí sempre que pegavam ele para matar, a igreja começava a falar: não, senhor, pastor Policarpo não. Eu não sei se era Policarpo, qual deles era. Não, ele não, senhor, ele não. Aí Deus ia livrava. Aí teve uma hora que pegaram ele mandou carta para todo mundo: ninguém mais ora por mim. Eu quero morrer pelo evangelho, deixem, por favor. Meu irmão, há um poder sobre a igreja. Vamos nos encaixar. Agora não é apenas, vamos fazer aqui uma reunião de oração, não é só isso não. É encaixar mais profundamente um no outro. É suportar um ao outro com amor, com graça e com misericórdia. Vou lhe falar uma coisa: você julga ser maduro? Você julga ser forte? Então é você quem mais tem que suportar. As maiores pedras ficam mais embaixo, viu? As pedras mais fortes é que mais carrega peso. Se nada pode ser colocado em cima de você. Tem gente que a gente dá uma função mínima na igreja. Fulano, você pode fazer isso aqui. Isso me estressa muito. Me abusou. Agora imagine eu que tudo é comigo. Era para dizer, era para eu estar morto. Então, todos os ministérios recorrem a mim. Todos os pepinos acontecem com o pastor. Então, meu Deus, coitado. Mas eu sei que não é pela minha força, é Cristo que me sustenta. Ele é o pastor de verdade. Eu sou só um ajudante, um pastor auxiliar, o pastor, o bispo. Pedro fala isso no final do capítulo que nós lemos. Pedro fala: e ele é o pastor e bispo das vossas almas. Ele é a pedra. Eu sou uma pedra que está aqui ajudando. Então, quanto mais você é maduro, mostre, sabe como? Suportando as pessoas, suportando mais pepino, aguentando mais problema. De qualquer coisinha ele quer desencaixar, ele quer sair. Sabe o que isso mostra? Que é uma pedrinha michuruca, que é uma pedrinha no máximo decorativa, é uma pedrinha para se colocar aqui no ladrilho, e se cair você bota outra no lugar facinho. Agora pedra fundamental ninguém pode tirar, porque se tirar cai tudo, é ou não é? Pedra lá embaixo para tirar é complicado, pode até tirar, mas
problema, um trabalho para tirar. É ou não é, gente? Vou fazer uma pergunta aqui, se eu faço, você não faz. Se tirar você da igreja que você participa, você faz falta? E aí? Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer ser pedrinha decorativa. Porque pedra lá embaixo, pressão em cima dela a gente não quer. Qualquer pressãozinha você sai, não quero, eu quero ser uma pedra mais light possível. Não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que os mais fortes e quem suporta os mais fracos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos fortaleça para ser pedra na sua construção. Eu não estou querendo dizer isso agora, estabelecer uma competição não, de quem é a pedra mais importante. Não quero falar, não quero estabelecer, impulsionar a vaidade não. Eu quero dizer o seguinte a você, que o maior é quem mais serve. É quem mais aguenta a pepina, é quem mais aguenta a bronca, é quem mais suporta as pessoas. E peça a Deus graça. E fala assim, eu estou aqui, ó, me encaixo o que o Senhor quiser, faço o que o Senhor quiser comigo e coloco o peso em cima de mim, porque eu estou aqui, o Senhor vai me fortalecer. Amém? Para ser uma bênção para o corpo de Cristo na terra. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos. Vamos orar juntos para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, gente. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude a ser pedras da construção na obra dEle. Quando Deus construir a igreja através de você, essa igreja naturalmente vai alcançar a sua família. Quando você genuinamente for igreja, essa igreja vai alcançar outras vidas. Quando você estiver fazendo parte do corpo, esse corpo, ele vai se estabelecer e vai fundamentar outras vidas em sua volta. Eu fico vendo a vida de pessoas que os pais eram crentes, faziam parte da igreja e tiveram um monte de problemas já, mas os filhos continuam sendo igreja. Como é que é isso? É porque uma vez que entra de fato na igreja, é para sair dá trabalho. Porque agora faz parte do edifício, não se arranca assim facilmente, não se tira de qualquer forma, porque a vida passa a estar edificada em Cristo Jesus. Vamos orar juntos. Pai querido e amado, santo e eterno, Tu és maravilhoso, justo, verdadeiro. Pai, eu quero Te pedir misericórdia para mim e para os meus irmãos, porque o Senhor nos deu o privilégio de ser pedras vivas na Tua construção. E como Paulo disse, a Tua vontade é que o edifício bem ajustado vá crescendo para a glória de Deus como um santuário na terra. Mas infelizmente nós, movidos por orgulho, movidos por tanta coisa, vamos nos desencaixando, porque nós não queremos ser lapidados, nós não queremos encaixar no outro, queremos que o outro nos aceite do jeito que somos, mas às vezes não encaixa, Senhor, e ele tem que ser lapidado, e eu também, Pai. Me ajuda, nos ajuda a aceitar o Teu trabalhar, o Teu lapidar, o Teu cortar, o Teu aparar em nossas vidas, para que possamos ter um corpo, um edifício na terra, um edifício poderoso que invade as trevas, que invade o Hades, que ganha terreno, que é bênção, que é esperança para o mundo. A igreja do Deus vivo poderosa, a minha igreja, disse Jesus. Nós queremos ser ela, Senhor, nos ajuda a suportar uns aos outros, a aguentar as cargas uns dos outros, a crescer em amor, a ser uma bênção na terra como povo de Deus, como nação santa. Nos ajuda, nos purifica, nos santifica, nos perdoa, nos lava, nos faz ser, Senhor, importantes uns para os outros, bênçãos uns para os outros, carregar as cargas uns dos outros. Perdoa-nos, Pai,
Se até bem intencionados como Pedro estava, começamos a falar coisas e agir de uma forma desencaixada, que na verdade, em vez de abençoar, faz tropeçar outras pessoas. Pai, eu não quero ser pedra de tropeço, tem misericórdia de mim. Se eu estiver desencaixado em qualquer coisa, me encaixa, me embota, me amassa, me empurra, me apara, Senhor, na construção. E que ninguém aqui também seja, Senhor, nenhum de nós, mas nos encaixa, nos molda para ser pedra viva, bênção para a terra, bênção para o mundo, por fazer parte da tua igreja. Em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém. Diga ao seu irmão: você é uma pedra preciosa. Diga: você é uma pedra preciosa, meu amado. Você é uma pedra abençoada. Você é uma pedra preciosa.